uma vila sem carros há 500 anos. Um lugar onde você tem que comprar um bilhete para jogar fora seu lixo. Existe um lugar onde as pessoas se deslocam de teleférico todos os dias. Aqui as mulheres saem em encontros subindo montanhas juntas. E um lugar onde as vacas recebem massagens e têm seus próprios túneis. Tudo isso é real na Suíça. Junte-se a nós enquanto exploramos os 15 fatos mais bizarros e incríveis sobre a Suíça no documentário de viagem de hoje, Mad 15 Suíça. Sem mar, sem capital, mas o mais único da Europa. A Suíça, oficialmente conhecida como Confederatio Helvética CH, é um país sem litoral frequentemente chamado de Coração Verde da Europa, cobrindo uma área de cerca de 15.940 milhas quadradas, 49.985 quilômetros quadrados, aproximadamente do tamanho de Maryland nos Uzemas, e possui mais de 1.500 lagos, 4 línguas oficiais e um dos padrões de vida mais altos do mundo. Até 2025, espera-se que a população da Suíça supere 8,9 milhões, com cerca de 25% sendo estrangeiros, tornando-a um dos países mais multiculturais da Europa. As línguas oficiais incluem alemão, francês, italiano e romanche, uma antiga língua latina falada por apenas cerca de 0,1% da população, mas preservada como um tesouro nacional. Curiosamente, a Suíça não tem uma capital oficial. Em vez disso, a cidade de Berna é considerada o centro administrativo federal. O clima aqui é diverso, com verões frescos como os do Oregon e invernos nevados como os do Colorado. E ainda conta com um sistema de transporte preciso ao segundo e um dos ares mais limpos do mundo. Número 14. Murren, uma das vilas mais bonitas dos Alpes. Na Suíça, há um lugar onde o tempo parece parar. Murren, uma pequena aldeia situada em um penhasco a 1.650 metros, acessível apenas por trem de cremalheira ou teleférico. Aqui você não precisa de carro porque eles não são permitidos, e os moradores se deslocam para o trabalho, escola e até para comprar pão de teleférico todos os dias. Muito parecido com os nova-iorquinos que pegam o metrô, exceto que em vez de buzinas de carros, você ouve o vento assobiar pelo profundo vale Lauterbrunnen abaixo. No inverno, toda a vila se transforma em um enorme parque de esqui. As crianças deslizam para a escola e os adultos esquiavam para casa após o almoço em um pequeno café à beira da estrada. Não há outdoors nem McDonald's, mas há casas de madeira centenárias, queijos artesanais feitos em panelas de cobre sobre fogueiras e idosos de 85 anos ainda caminhando todos os dias para se manterem em forma. Murren também é famosa por suas vistas perfeitas do trio lendário dos Alpes, Eiger, Munkh-Jungfrau, onde você pode saborear seu café da manhã enquanto testemunha a mais vibrante paisagem natural da Europa. No topo do Schilthorn, o restaurante rotativo Pis Gloria gira 360 graus, assim como em um filme de James Bond, mas em vez de smokings e martinis, você se senta ao lado de convidados em suéteres feitos à mão, apreciando uma sopa quente em frente a uma janela enevoada. Em Murren, a vida se move devagar, muito devagar, mas nunca é chata. Eles ainda realizam pequenas festas folclóricas todo verão, onde você pode ouvir o yodeling misturando-se com o som de sinos de vaca, ver os locais tecendo cestos, esculpindo madeira e assando bolos de castanha não à venda, mas para compartilhar. E sim, eles vivem longas e saudáveis vidas sem precisar do Google Maps, pois a vila tem apenas uma estrada e todos se conhecem. Número 13. Mulheres suíças, fortes, ricas e as mais interessantes da Europa. Ao caminhar pelas elegantes ruas de Zurique ou Genebra, não se surpreenda se encontrar mulheres que são não apenas bonitas, mas também estão patinando e falando 3 idiomas com a mesma facilidade de quem troca de canal na TV. As mulheres suíças são conhecidas não apenas por sua pele clara e figuras atléticas como as meninas da montanha, mas também por serem algumas das principais especialistas financeiras da Europa. Elas sabem como economizar, investir e até gerenciar portfólios de ações como verdadeiras CEOs. Curiosamente, as mulheres suíças têm uma taxa de participação em escaladas e esportes superior à dos homens. E as donas de casa aqui não estão apenas cozinhando em casa. Elas podem fazer chocolate artesanal, esquiar tão proficientemente quanto atletas profissionais e podem guiá-lo em um tour pelos Alpes em 3 idiomas. O casamento na Suíça não é apressado. A idade média para o casamento das mulheres é 31, a mais alta da Europa. E cada vez mais mulheres estão escolhendo viver solteiras, mas ainda são muito felizes, bem-sucedidas e ricas. Curiosamente, em Zurique, existem até cafés chamados cafés de despedida, onde casais compartilham um cappuccino antes de se desejarem sorte e seguirem caminhos diferentes.
E você sabe qual é o método de namoro popular na Suíça? Não é o Tinder, é um aplicativo para encontrar companheiros de escalada. Para se apaixonar, você deve escalar uma montanha juntos. Existe até um programa de TV chamado Encontre um Parceiro de Trekking. E se você quiser saber como se conectar com mulheres suíças, ou aprender mais sobre como elas amam e vivem para conquistar uma garota suíça, deixe um comentário com o número 8. Vou compartilhar os segredos com você. Número 12. O reino das vacas mais felizes do mundo. Você acha que vacas são apenas gado? Na Suíça, as vacas são um símbolo nacional, as rainhas das colinas, e são tratadas como VIPs. Curiosamente, a Suíça ainda possui vilarejos tradicionais de sinos de vaca, onde cada vaca usa um grande sino de latão com um peso de 15 quilos, para facilitar encontrá-las quando vagam pela floresta ou através da densa neblina nos Alpes. E se você está imaginando o som dos sinos ecoando pelo vale, você está certo. Mas isso não é apenas uma trilha sonora de filme, é o som cotidiano em muitas áreas rurais da Suíça. Notavelmente, os suíços tocam um instrumento de quase 4 metros de comprimento, chamado Alphorn, não para apresentações, mas para chamar as vacas para casa. Para evitar engarrafamentos causados por vacas nas rodovias, a Suíça até projetou túneis especiais apenas para as vacas passarem pelas montanhas. No outono, todo o país celebra o festival de trazer as vacas para baixo das montanhas, onde cada vaca é coroada com uma coroa floral e desfila como uma estrela de cinema. Na Suíça, as vacas não têm apenas chifres, mas também honra. Se você visitar a Suíça, gostaria de experimentar tocar um alforn de quase 4 metros de comprimento no vale? E você acha que conseguiria tocar o alforn? Deixe um comentário com o número 2 se você acha que consegue, ou o número 3 se não consegue. Número 11. Zermatt, a vila de conto de fadas ao pé do Matterhorn. Zermatt, uma vila sem carros por mais de 500 anos. Sem carros, sem motores a combustão. As pessoas se movem em pequenos veículos elétricos, carruagens puxadas por cavalos, caminhando ou esquiando. Um mundo extraordinariamente pacífico. Os moradores de Zermatt se cumprimentam todas as manhãs nos caminhos, porque quem estaria sentado atrás de um volante? Crianças brincam alegremente, os idosos passeiam calmamente com seus cães e os vizinhos se conhecem pela respiração. A vida é simples, lenta e surpreendentemente conectada. Zermatt está a uma altitude de 1.600 metros ao pé do Matterhorn, a montanha mais fotografada do mundo e a inspiração para o chocolate Toblerone. O ar aqui é tão puro que é comparado a uma fonte natural de oxigênio, levando muitos turistas americanos a dizerem brincando: respirar uma vez em Zermatt é como 10 sessões de detox em um spa em Beverly Hills. Zermatt não é apenas bonita, mas também inteligente. Um sistema de robô para remoção de neve opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, limpando a neve em silêncio, cuidando das estradas e até cumprimentando os hóspedes em inglês. A temporada de esqui dura todo o ano, com mais de 300 dias ensolarados, tornando-se um dos resorts de inverno mais caros da Europa. No Natal, mais de 30 mil luzes LED inteligentes iluminam a vila, criando uma cena tão deslumbrante quanto no filme O Expresso Polar. A cidade antiga, com suas casas de madeira de 500 anos, está perfeitamente preservada, onde você pode saborear vinho quente enquanto ouve o som dos sinos dos cavalos tocando do lado de fora na neve. Número 10. Bahnhofstrasse, a rua mais movimentada da Suíça. No coração de Zurique, há uma rua sem buzinas de carros, sem anúncios piscantes, mas que está entre as 3 ruas de compras mais caras do mundo. Bahnhofstrasse. Com menos de 1 milha de comprimento, cerca de 1.200 metros. Ela serve como a espinha dorsal da moda, finanças e classes suíças. Você não vem aqui apenas para comprar. Você entra em um museu de moda vivo. De Chanel a Hermès, de Rolex a Patek Philippe. Cada loja parece uma galeria de arte onde a iluminação é perfeita. E a equipe não faz abordagens, mas acena suavemente se você tiver a vibe certa. Curiosamente, sob esta rua encontram-se os maiores cofres subterrâneos do Credit Suisse, que abrigam os dados financeiros de clientes invisíveis de todo o mundo. Isso significa que, ao comprar sapatos da Gucci, você pode estar em cima de bilhões de dólares em ativos, descansando silenciosamente. Durante o Natal, a Bahnhofstrasse não brilha de forma deslumbrante como em Hollywood, mas exibe mais de 11 mil pequenas luzes LED, chamadas Lucy, criando uma suave e requintada sinfonia de luz tão bonita, que você pode simplesmente querer parar e admirá-la sem se atrever a tirar uma selfie. E talvez, a coisa mais estranha, em um lugar onde você pode gastar 100 mimos em apenas 1 hora, ninguém pergunta seu nome, o que você faz ou de onde você é. Você é respeitado em silêncio, assim como a Suíça construiu silenciosamente sua riqueza ao longo de centenas de anos.
9. Luckerbad, a capital do spa da Suíça. Localizada a mais de 4.600 pés nas majestosas Alpas. Luckerbad não é apenas a capital do spa da Suíça, mas também o maior e mais alto spa natural da Europa. Todos os dias, mais de 1 milhão de galões de água mineral rica em enxofre e cálcio jorram de 65 fontes, suficiente para todo um time de rugby se banhar durante todo o inverno. Banhar-se nessas fontes termais não é apenas um hábito, é um sério ritual cultural. Desde os antigos tempos romanos, as pessoas acreditavam que a água quente aqui poderia curar dores nas articulações, aliviar o estresse e até mesmo curar corações partidos após batalhas. E adivinha? Durante os feriados, as pessoas de Luckerbad ainda vestem trajes tradicionais ao spa, sentando-se em meio ao vapor que sobe como se tivessem entrado em um musical molhado. Ao contrário de Paris, onde as manhãs começam com expresso, em Luckerbad, um idoso de 80 anos começa o seu dia caminhando pela neve para mergulhar em uma piscina mineral a 120 graus Fahrenheit, enquanto estão apenas 30 graus Fahrenheit do lado de fora. Eles não só mantêm a saúde, mas também preservam a rara tranquilidade em um mundo repleto de telefones tocando. E a parte mais interessante, há um hotel aqui construído diretamente na fonte termal, trazendo água diretamente do chão para a banheira do seu quarto. Você só precisa abrir a torneira e abraçar um pedaço da Suíça sem sair de casa ou colocar um roupão volumoso. Número 8. A cerimônia de casamento mais linda nas montanhas da Europa. Na Suíça, os casamentos não são apenas eventos. Eles fazem parte da alma da cultura. Aqui as pessoas não celebram com palcos extravagantes ou mestres de cerimônia fazendo discursos, mas retornam silenciosamente ao amor em suas raízes mais autênticas: natureza, comunidade e resistência. Não é incomum que casais na Suíça realizem suas cerimônias de casamento na floresta bem ao lado de um riacho sob o dossel de pinheiros centenários. Esta não é uma escolha estranha, mas uma forma de os suíços honrarem o amor em harmonia com a terra, assim como vivem, de forma simples, profunda e sem ostentação. O que é especial é que cada região tem seus próprios costumes. Em Penzel, os vestidos de noiva são brilhantes e estampados, enquanto em Bern, eles são bordados com cruzes brancas, o símbolo nacional. Um vestido pode levar até 2 anos para ser concluído e é valorizado como uma herança familiar. Em vez de limousines ou carros de luxo, o noivo sobe a montanha para buscar a noiva com parentes. Em seguida, todos caminham até a cerimônia como um teste de paciência e apreciação. Esta é a cultura suíça. Sem pressa, sem frescuras, apenas verdade e resistência. Em vez de bolos em camadas, muitos casamentos tradicionais suíços servem cheesecakes de ervas ou tortas de castanha, simbolizando conexão. Após o casamento, amigos quebram potes de cerâmica na porta do casal para afastar espíritos malignos. Pode parecer estranho, mas é muito divertido. 7. O estilo de vida único da Suíça que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Na Suíça, se você colocar uma garrafa plástica na lixeira errada, pode receber um lembrete gentil do seu vizinho e possivelmente até uma carta oficial. Isso não é brincadeira. Os suíços são tão sérios que você tem que comprar sacos de lixo com um número de série, ou será multado. Você pode sentir que está vivendo em um país com regulamentos rigorosos. No entanto, isso também reflete um respeito absoluto pela comunidade. Curiosamente, os suíços são bastante reservados. Eles preferem manter as coisas discretas. Não se exibem, não se vangloriam. E não há saudações estrondosas, apenas apertos de mão suaves e rápidos. Como se você estivesse apertando a mão de um amigo sem precisar dizer nada, apenas um olhar e um gesto. Na Suíça, a pontualidade é uma religião. Se um trem se atrasar 2 minutos, você pode ler um jornal e ver um pedido oficial de desculpas da empresa. E não é apenas a pontualidade. Tudo é padronizado até o menor detalhe. Se você mora em uma área residencial, não ouse pendurar roupas na varanda aos domingos. Não porque será criticado, mas porque é uma lei estética. Como se você estivesse infringindo a harmonia de toda a comunidade. E se você encontrar uma casa antiga aqui, não se surpreenda ao ver que muitas famílias ainda vivem em casas de madeira do século 17. Mas eles instalaram painéis solares no telhado, como se o Papai Noel estivesse dirigindo um Tesla. Número 6. O país que adora queijo e possui um museu do fondue. Se você acha que queijo é apenas um lanche, os suíços farão você repensar isso. Cada suíço consome mais de 20 kg de queijo anualmente, tornando este país um paraíso do queijo. E eles não apenas o comem, mas também o produzem em grande escala. A Suíça é um dos maiores países produtores de queijo do mundo, com milhões de toneladas de queijo processados
processadas a cada ano. O mais notável é o queijo Gruyère, uma super estrela com um sabor rico e saboroso, que é um ingrediente-chave no fondue tradicional. A Suíça possui mais de 450 tipos de queijo, desde o robusto Gruyère defumado em carvalho, até o clássico Emmental com seus buracos característicos. O país até tem um museu do fondue onde você pode admirar blocos de queijo de 100 anos preservados como obras de arte. Se você é um entusiasta de fondue, não perca o Museu do Fondue na Suíça, onde você pode ver queijos com 100 anos e participar do Festival Único de Quebra de Panelas de Fondue, parte da cultura suíça. Na verdade, os moradores têm uma regra não escrita. Se você deixar cair pão na panela de queijo, deve retribuir um gesto amigável para a pessoa ao seu lado. Fondue não é apenas uma refeição, é uma arte, com regras para mexer o queijo no sentido anti-horário e criar sons ecoantes enquanto o queijo borbulha. O fondue se tornou o prato quintessencial da Suíça, especialmente no inverno, quando toda a vila se reúne em torno de uma panela de queijo quente. É um paraíso para amantes de queijo e para aqueles que desejam se imergir na única cultura culinária deste país. Número 5. A vida em Bern. Bern é como um velho livro encadernado em couro, humilde por fora, mas repleto de inúmeras histórias encantadoras por dentro. As ruas de paralelepípedos de Bern, seus edifícios arqueados, telhados de azulejos vermelhos e as mais longas arcadas cobertas, Lauben, na Europa, que se estendem por 6 quilômetros. São lugares onde você pode caminhar, fazer compras, evitar a chuva e ouvir música de rua tudo ao mesmo tempo. O tráfego é tão limpo que não há poeira. As pessoas andam de bicicleta e de bondes, enquanto as crianças brincam em parques próximos à torre do relógio Zittgloge, um relógio astronômico do século XV, onde a cada hora ocorre uma encantadora apresentação de marionetes mecânicas. Você ama atrações imperdíveis? Comece pelo magnífico Bundeshaus, o edifício do parlamento suíço, que está aberto para visitas gratuitas quando não está em sessão. O Parque dos Ursos, onde vivem ursos de verdade, a mascote da cidade, fica ao lado do Rio R como se estivesse em uma floresta natural. O Rosengarten, Jardim das Rosas, é o lugar perfeito para ter uma vista panorâmica de Berna de cima, especialmente na primavera, quando mais de 200 variedades de rosas florescem. À tarde, os locais nadam no Rio R como se fosse uma rodovia de verão, uma atividade cotidiana real. À noite, experimente um copo de vinho nas antigas adegas, sob a Cidade Velha, que já foram abrigos durante a guerra, agora transformadas em bares e lounges de jazz, onde os bernenses se envolvem em conversas suaves, riem o suficiente e vivem de maneira bem suíça. Curiosamente, apesar de ser a capital, Berna mantém a sensação de uma cidade pequena, onde todos se conhecem. Os vizinhos se cumprimentam todas as manhãs e a biblioteca pública é mais movimentada do que os bares. Número 4. A viagem mais famosa da Europa. Se há um país que faz você querer pegar o celular para tirar fotos a cada 5 minutos, isso não é cada 5 minutos, definitivamente é a Suíça. Se você pudesse escolher apenas uma montanha para lembrar da Suíça, certamente seria o Matterhorn, um pico de 478 metros, com uma forma quase perfeita de pirâmide. Localizada perto da fronteira italiana e a imagem impressa nas caixas de chocolate Toblerone. Este não é apenas um símbolo global, mas também uma das montanhas mais fotografadas do mundo. Se você quer tocar o teto da Europa, siga para Jungfraujoch, lar da estação de trem mais alta do continente, a 3.454 metros, e da neve durante todo o ano. Você viajará em um trem de cremalheira pelo coração dos Alpes e ficará encantado com o glaciar Alete, o maior glaciar da Europa. Em seguida, para um castelo histórico, o Castelo de Shillong, à beira do Lago Genebra. É uma escolha perfeita. Este castelo medieval é tão bonito que Lord Byron uma vez escreveu poesia sobre ele, e é o castelo mais fotografado da Suíça. E se você preferir se mover lentamente para saborear cada momento, experimente o Glacier Express, o trem mais lento do mundo, mas lindo a cada minuto, que leva 8 horas para atravessar 291 pontes e 91 túneis. Finalmente, não perca Lauterbrunnen, o vale com 72 cachoeiras, onde a paisagem é tão deslumbrante que se diz ter inspirado a região de Rivendell em O Senhor dos Anéis. As vistas pitorescas fazem dele o destino de trekking e turismo na natureza mais famoso da Suíça. Número 3. O festival mais famoso da Suíça. Se você pensa que a Suíça se resume a montanhas nevadas e relógios caros, venha durante a temporada de festivais. Você verá um país que sabe como festejar de uma maneira muito única e culta. Abrindo as festividades está a Festa de l'Escalade em Genebra, realizada em dezembro para celebrar a gloriosa vitória do povo de Genebra sobre as forças invasoras de Savoia em 1602. Toda a cidade se transforma
transforma em um cenário medieval, com desfiles apresentando tambores, cavalos e, mais notavelmente, todos quebram potes de chocolate em forma de caldeirão à mão, simbolizando a vitória quando uma dona de casa despejou sopa quente sobre soldados inimigos pela janela. Então, em fevereiro ou março, o Baselfastnacht transforma a cidade em uma frenesi de arte de inverno, com 72 horas de fantasias, desfiles noturnos e milhares de pessoas usando máscaras bizarras, tocando tambores e instrumentos dia e noite. Este não é apenas o maior festival da Suíça, mas também reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial. Zurique recebe o verão queimando um boneco de neve. E se você tiver a sorte de estar lá na hora certa, não perca a Fête de Vigneron, um festival de vinhos que ocorre apenas a cada 20 a 25 anos. Um palco enorme à beira do Lago de Genebra, com milhares de artistas, de tirar o fôlego, que o deixarão sem palavras. 10/2. O custo de vida na Suíça. Você pode ter que gastar mais na Suíça do que em outros países, mas em contrapartida, você está vivendo em um dos lugares mais seguros, limpos e de mais alta qualidade do mundo, onde os trens chegam pontualmente até o minuto. O ar é tão puro quanto água de nascente, e você pode deixar sua carteira no parque e ainda encontrá-la intacta. Nas grandes cidades como Zurique ou Genebra, alugar um apartamento de um quarto no centro da cidade pode custar entre 1.800 a 2.200 reais por mês. Nas áreas suburbanas, os valores são mais acessíveis, cerca de 1.200 a 1.600. Os serviços básicos, como eletricidade, água e aquecimento, variam de 180 a 250, enquanto a internet de alta velocidade custa cerca de 40 a 50 por mês. Uma refeição simples em um restaurante custa entre 18 horas a 25 reais, enquanto cozinhar em casa exige cerca de 350 a 450 por mês. No geral, o custo de vida para uma pessoa na Suíça é de cerca de 2.200 a 3.800 por mês, o que é 30 a 50% mais alto que a média europeia e cerca de 10 a 20% mais do que muitos estados caros do Sul. Mas por que milhares de estrangeiros escolhem viver aqui todos os anos? Porque a Suíça possui um sistema de saúde de classe mundial e serviços públicos quase perfeitos. E se você viver em cidades menores como Lucerna, Lausanne ou São Galo, os custos podem cair de 30 a 40%, enquanto a qualidade de vida permanece quase inalterada. Vistos de trabalho, vistos de estudante ou residência de longo prazo para indivíduos altamente qualificados são bem apoiados pelo governo suíço, e muitas empresas internacionais aqui oferecem salários muito altos para compensar os custos de vida. Além disso, a renda média dos suíços está entre as mais altas do mundo, com uma renda mensal média de quase 7.000 reais. Número 1. O paraíso culinário da Suíça. A Suíça não é apenas famosa por seus majestosos Alpes e seu delicioso chocolate, mas sua culinária também é uma parte integral de sua cultura. Um prato que você deve experimentar é o Raust, um bolinho de batata frito e crocante, que é o café da manhã nacional dos suíços, especialmente na região de Berna. Servido com frios, este prato se tornou um ícone não apenas na Suíça, mas também nos países vizinhos. Se você prefere pratos mais substanciosos, o El Plermogronen, um prato de massa ao estilo alpino, combina macarrão, batatas, creme e queijo, tornando-se uma refeição ideal para quem precisa de algo quente e reconfortante. E não esqueça do novo Storta, um delicioso bolo de nozes do Engadine, tão saboroso que você vai querer levar um pouco como presente para os amigos. Mas a parte mais interessante é que apreciar a culinária suíça não se trata apenas de sabor, é uma jornada para explorar a cultura, onde cada prato carrega uma história, tradição e emoções inesquecíveis. Acabamos de explorar juntos 15 fatos únicos e fascinantes sobre a Suíça. Esperamos que isso tenha lhe dado uma nova perspectiva sobre o país. Não se esqueça de seguir nosso canal, curtir e compartilhar o vídeo para nos apoiar. Nos vemos na próxima!